A indústria do cimento é responsável por uma grande porcentagem das emissões mundiais de dióxido de carbono, mas é difícil deixar de utilizá-lo. O cimento é um dos materiais mais usados em diversos setores, como o da construção civil, por exemplo. Tendo em vista a transição energética e a proteção ambiental, é imprescindível desenvolvermos novos métodos, materiais e tecnologias com um menor impacto ambiental. Foi assim que o grafeno entrou em cena recentemente. Embora seja menos popular que o cimento, o grafeno possui propriedades únicas e muito úteis. Você poderia atender às necessidades enquanto contribui para cuidar do meio ambiente, mas será que o grafeno seria capaz de atender às altas expectativas? Hoje vamos analisar o grafeno, o entusiasmo que tem gerado, a realidade das suas capacidades e o que pode significar e contribuir para a produção de cimento. Ah, e antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se consagrando como um dos materiais mais inovadores descobertos nos últimos anos, o grafeno tem grande potencial para mudar algumas das indústrias mais poluentes, como o concreto. Ele é composto por uma rede hexagonal em forma de favo de mel, em uma única camada de átomo de carbono. É uma forma física de carbono com um comprimento de ligação molecular de 0,1 nanômetros. Cada átomo está conectado a 3 outros por ligações estreitas. Ele tem apenas 2 dimensões e se você empilhá-lo, você obtém o grafite. Isso faz do grafeno o material mais leve e resistente que conhecemos. Embora a primeira pesquisa sobre esse material tenha ocorrido na primeira metade do século XX, ele foi descoberto em 2004 por uma técnica peculiar. Pesquisadores da Universidade de Manchester, na Inglaterra, usaram fita adesiva para remover as camadas de um pedaço de grafite, fazendo isso até que as camadas tivessem a espessura de um átomo. A descoberta foi tão importante que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 2010. Nas últimas décadas, a pesquisa nesse campo se concentrou em suas capacidades como material de construção para a produção de células solares, baterias e muito mais. O grafeno recebeu o apelido de material maravilhoso, por ser um dos compostos mais finos, leves e fortes. Para que você possa imaginar, calcula-se que o grafeno seja entre 100 e 300 vezes mais resistente que o aço. Além disso, é um excelente condutor de calor e eletricidade, superando o cobre em 70%. Em teoria, tem todas as propriedades para substituir um grande número de materiais, mas a fabricação pode ser excessivamente cara. Seu custo varia de acordo com as condições de fabricação e os métodos que foram descobertos não são lucrativos no momento. Levar os materiais descobertos em laboratório ao mercado é uma tarefa quase impossível, mas apesar de apresentar dificuldades, ele já está sendo utilizado em diversas indústrias. O primeiro método de obtenção de grafeno pela remoção de camadas de grafite com fita adesiva é ideal para amostras de laboratório, mas não é muito eficiente para a obtenção de quantidades significativas. Um dos métodos mais eficientes é a deposição química de vapor, um processo simples que produz grafeno a partir de folhas de cobre. Nesse caso, o preço depende do volume de material produzido e do custo de transferi-lo do substrato. Quando o grafeno é esfoliado mecanicamente ou com uma abordagem química, defeitos podem ser introduzidos no material. Com a deposição química de vapor, ácidos nocivos podem ser usados para dissolver o substrato e separá-lo do grafeno. Dessa forma, você pode acabar criando óxido de grafite, que danifica o material de base a ponto de eliminar sua capacidade de conduzir eletricidade. Além do mais, é importante que o processo da indústria do grafeno seja feito de maneira mais ecológica possível. Essa é a ideia por trás da pesquisa do Departamento de Engenharia e Ciências Mecânicas da Universidade de Illinois. Foi quando os pesquisadores descobriram uma maneira mais limpa e ecológica de isolar o grafeno. O ingrediente mágico é o ácido carbono, um componente presente nos refrigerantes. As estratégias atuais para conduzir grafeno desperdiçam grandes quantidades de produtos químicos agressivos, bem como a água deionizada de alta pureza. O ácido carbono permite que o grafeno seja delaminado do substrato, que cobre de maneira limpa e econômica. Esta pesquisa será de grande ajuda para desenvolver processos de produção de grafeno mais rápidos e eficientes. Outro método disponível é o uso de um reator de plasma. Ele quebra a matéria-prima em átomos de hidrogênio e carbono elementar. Esses átomos são então empacotados em folhas de grafeno, fazendo-o flutuar na atmosfera de hidrogênio. A produção de grafeno está repleta de oportunidades, mas atualmente existe uma ampla gama de qualidade deste produto, o que confunde os usuários finais. Para resolver incertezas, é necessário definir padrões de qualidade.
Isso ajudará a acelerar a adoção do grafeno e dará aos usuários mais confiança na qualidade e consistência das propriedades desse material. Outro ponto levantado é a substituição do cobre, já que o grafeno tem uma condutividade elétrica 70% maior. No entanto, esse número até agora só pode ser replicado em escala nanoscópica. O ponto de partida para a síntese do grafeno geralmente é um pó disperso em um líquido. Fibras ou filmes são derivados de tal dispersão por processamento especial como fiação úmida ou filtração. Após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizadas em 2021, especialistas nessa área determinaram que os esforços atuais são ineficientes para cumprir as metas climáticas. O novo plano se concentra no Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius, reduzindo as emissões em pelo menos 45%. A construção é uma indústria altamente poluente. O cimento e o aço representam aproximadamente 15% das emissões globais de dióxido de carbono. Países como o Canadá, Alemanha e Índia, e entre outros, se comprometeram a atingir emissões zero por meio do uso de concreto e aço verdes. No entanto, o concreto é o foco do problema, já que representa 8% das emissões globais. O ressurgimento da madeira se deve principalmente ao seu desempenho ambiental superior ao do concreto. As árvores absorvem de 1,65 a 1,80 kg de dióxido de carbono por quilo de material. A construção em madeira geralmente armazena mais carbono do que emite. Por outro lado, o concreto emite muito mais carbono do que absorve. Reduzir o uso e substituir o concreto não será fácil, já que é um material consagrado na indústria. É por isso que surgiu a questão de como o concreto verde pode ser feito, e para isso, o grafeno pode ser usado. A produção de 1 tonelada de concreto gera cerca de 1 tonelada de dióxido de carbono. Uma das alternativas pode ser a captura de carbono, já que o dióxido de carbono armazenado pode ser injetado na mistura para torná-la mais forte. O desempenho ambiental varia dependendo do volume de emissões, da quantidade de concreto necessária e da fonte de energia. Os métodos de inibição atuais podem bloquear apenas 5% das emissões totais. Portanto, os fabricantes de concreto devem experimentar outras combinações de materiais, como o grafeno. Segundo estimativas, o grafeno poderia reduzir em 75% as emissões de dióxido de carbono da indústria até o ano de 2050. A maior parte dessa redução será alcançada com a descoberta de novas técnicas de produção que permitam o uso de menores quantidades de dióxido de carbono e reduzir as emissões totais para que representem apenas 2% em relação aos atuais 8%. First Graphene é uma empresa australiana que aposta em uma fórmula para revolucionar o cimento e, consequentemente, o setor da construção. A empresa possui uma plataforma de fabricação baseada na obtenção de matérias-primas de alta pureza, com capacidade para gerar 100 toneladas de grafeno por ano. Entre suas aplicações comerciais estão compostos retardadores de chama, armazenamento de energia e, o que mais nos interessa nesse nosso assunto, o cimento. A First Graphene se posicionou como a principal fornecedora de grafeno comercial pela qualidade do produto que oferece. Seu grafeno atinge 90% de pureza e é extraído de minas localizadas no Sri Lanka. A empresa possui seu próprio processo de esfoliação eletroquímica para produzir grafeno a partir de grafite. Esses fatores permitiram que ela alcançasse a maior taxa de conversão do mundo. Eles buscam se tornar um fornecedor de produtos de grafeno de alto desempenho e uma empresa líder em inovação de referência mundial. A First desenvolveu um produto que acredita poder ajudar na redução do impacto na produção de cimento. As principais emissões a serem reduzidas na construção civil vêm dos fornos rotativos, em que o composto bruto é queimado e convertido em clinker, um material aglutinante. Durante esse processo, grandes quantidades de eletricidade são usadas, produzindo quase 1 tonelada de dióxido de carbono por tonelada de material. A empresa busca melhorar a eficiência do processo de moagem do cimento, pois o grafeno reduz as forças energéticas que causam a aglomeração de partículas de cimento recém-fraturadas. Para combater essa fonte de emissões, eles produzem grafeno a partir de um processo de esfoliação eletroquímica. Nesse processo, o grafeno é obtido após a aplicação de uma certa voltagem ao grafite, a matéria-prima. As tensões fazem com que as espécies iônicas se intercalem, ou se liguem às camadas de carbono, onde são produzidos gases que expandem e esfoliam as folhas individuais de grafeno. Em vez de usar uma fita para obter as camadas de grafeno, eles usam um processo mais simples e direto. Eles podem produzir plaquetas de grafeno com tamanhos entre 5 e 70 microns,
que podem ser facilmente misturados em outros materiais, como o concreto. Esse processo abre as portas para a produção em massa deste material. A primeira planta de grafeno pode produzir aproximadamente 100 mil quilos de alta qualidade por ano. Suas instalações são projetadas para serem dimensionadas e expandidas, mantendo um baixo custo. A mistura que produz pode ser adicionada ao concreto para melhorar sua resistência, reduzir seu peso e aumentar sua compressão. Funciona basicamente como um impulsionador que atua em nanoescala. Segundo os estudos da empresa, o PureGraph aumenta a resistência da compressão do concreto em 34% e a resistência e a atração em 27%. Além disso, aumenta a vida útil dessas estruturas e reduz em 20% o uso de clinker, reduzindo na mesma medida as emissões produzidas. A Global Graphene Group, outra empresa que explora a combinação de grafeno e cimento, busca revolucionar o mercado de grafeno. Ela concentra-se na produção de diferentes tipos de pós e pastas, e sua tecnologia é aplicável a matérias de lítio em estado sólido para reduzir o risco de incêndio. A G3, como é conhecida, procura capitalizar o crescimento no desenvolvimento de baterias para veículos elétricos. Por isso, tem apostado na aplicação dos seus materiais em anodos à base de silício. A expansão desse tipo de projeto surge da necessidade de oferecer melhores soluções em baterias de lítio. De acordo com os principais fabricantes do setor, um anodo de silício é necessário para alimentar a tecnologia de baterias e aumentar sua densidade de energia. O inovador anodo da G3 pode ser uma solução reduzindo custos e aumentando a autonomia dos veículos. Os materiais desenvolvidos para o anodo atendem aos requisitos de bateria para veículos elétricos de última geração. A tecnologia da G3 atende os critérios de preço e desempenho para a implementação. Esta inovação é uma solução imediata para os problemas mais frequentes das baterias de lítio e, além disso, pode ser aplicada nos processos de fabricações atuais sem maiores dificuldades. A tecnologia permite o uso de materiais avançados como o enxofre no cátodo. Essa adição aumenta a densidade de energia e mantém os custos abaixo de $100 por quilowatt-hora. Segundo a empresa, a flexibilidade e resistência mecânica do grafeno de camada única, enrolando em nanopartículas de silício, ajuda a amortecer o volume de silício durante o processo de carga e descarga. O grafeno tem várias aplicações interessantes, e empresas como a First Grafeno estão trabalhando para melhorar o processo de produção de grafeno, tornando-o uma alternativa para deixar a indústria de cimento mais ecológica. A transição energética é uma necessidade e, sem dúvida, haverá muitas mudanças que reduzirão o impacto de nossas indústrias no meio ambiente. O grafeno pode ser a chave para revolucionar um setor tão importante e poluente como a construção. E então, se você acha que o grafeno atenderá ou não às expectativas do mercado, nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no nosso canal, é claro. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!